paz do Senhor a todos, bem-vindos a mais um vídeo. E na palavra de Deus hoje, eu quero trazer Mateus 26, versículos 1 e 52, que diz assim: E eis os que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe: Embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão à espada morrerão. A principal, então eu quero usar essa palavra de Deus hoje para basear esse vídeo de hoje, para falar assim que essa palavra que Jesus fala, ele está falando assim que o que você faz com o outro podem fazer o mesmo com você. Então, nós devemos agir com mansidão, com paciência, com tolerância, sabe? O inimigo, ele tenta agir, o inimigo, ele tenta te dar motivos para você discutir com alguém, sabe? Entrar numa contenda, agir com arrogância. O inimigo, ele tenta te dar argumentos e motivos para você agir de uma maneira errada, mas o inimigo sempre tem o objetivo de fazer você consumir o pecado, né? Jesus está falando aqui que aquele que mata pela espada morrerá pela espada. Então, se você em algum momento age com arrogância com alguém, aquela pessoa pode fazer a mesma coisa com você. Se você ofende alguém, aquela pessoa pode fazer o mesmo com você. Se você fala mal de alguém, aquela pessoa pode fazer a mesma coisa com você. Então, se uma pessoa foi grosseira com você, se uma pessoa foi arrogante com você, seja educada naquele momento. Se uma pessoa gritou com você, fale com mansidão. Se uma pessoa foi desrespeitosa com você, demonstre respeito, entende? Essa é a verdadeira luta contra a carne. A vontade da carne era de responder, de fazer a mesma coisa com que as pessoas fazem com você de ruim, sabe? Se uma pessoa ela é grosseira com você, você tem vontade de agir com grosseria. Mas se você vigia e ora, se você é um servo do Senhor, você tem que responder com educação, com domínio próprio, entende? O Espírito Santo nos capacita para fazer as coisas da forma correta, porque o inimigo, ele é astuto e sorrateiro. Ele utiliza pessoas em nossa volta para nos atingir. O inimigo, ele lança setas do reino espiritual direto a nós, ou ele lança setas através de pessoas. E muitas vezes o inimigo pode estar numa situação ali onde ele não consegue atingir você diretamente do reino espiritual. Então ele vai usar de artimanhas e estratégias para fazer uma pessoa atingir você. Ele vai atingir você através de uma pessoa. Às vezes ele vai olhar uma pessoa em sua volta que está dando legalidade, que está dando brechas, e ele vai usar essa pessoa contra você. E você deve lembrar, naquele momento de atrito, às vezes com alguém, que a nossa guerra não é contra pessoas. A nossa guerra é contra principados e potestades que atuam nos ares. A nossa guerra é contra eles. Por isso que nós temos que liberar perdão, por isso que nós devemos agir com mansidão, por isso que nós devemos ser tolerantes, calçai o evangelho da paz. E agindo com mansidão, você está protegido com a armadura de Deus, né? O inimigo, ele usa essas estratégias de usar pessoas contra nós. Então, quando você, por exemplo, uma pessoa ofende você e você quer devolver aquela ofensa na mesma moeda, o inimigo está ali ao derredor, olhando para vocês e dando risada, entende? Então, não caia nesse lado do inimigo. Jesus já avisou que aquele que mata pela espada, morre pela espada. O que você faz com o outro, podem fazer a mesma coisa com você. Você deve responder ao mal com o bem. Responda o mal com o bem, tá? Essa é uma verdadeira luta contra a carne, sabe? E devemos lembrar também que quando Jesus estava com os apóstolos, o apóstolo Judas, ele roubava, né? O Judas, ele roubava das ofertas que eles recebiam. Jesus, ele sabia disso. Jesus, ele sabe de tudo. Ele sabe, ele é perfeito. Sempre foi perfeito, né? Jesus, ele sabia que Judas roubava e Jesus nunca
confrontou Judas com isso. Imagina essa situação agora, você na sua casa, dentro da sua própria casa, dentro da sua própria família, alguém começa a roubar dinheiro e aí você descobre que aquela pessoa está roubando dinheiro e você não confronta aquela pessoa, você tem argumentos de sobra para confrontar aquela pessoa ali, mas aos olhos de Deus, isso talvez não seja certo, porque Jesus não fez isso. Jesus sabia que Judas roubava e nunca confrontou ele. Nunca confrontou ele. Ó, por que que você está roubando isso? Sabe? E então, você saber de algo errado que está acontecendo na sua vida, isso serve de argumento para você confrontar aquela pessoa com o erro, sabe? O Jesus, ele deu um grande exemplo do que é o perdão, né? Nesse exemplo de Judas, né? Ele deu um grande exemplo do que é viver no caminho da verdade sem julgar o próximo. O que é você apontar as falhas de uma pessoa para que ela se endireite no seu caminho com o Senhor sem julgar ela. Tem pessoas que ouvem o evangelho genuíno, o evangelho verdadeiro. Quando um pregador está sendo usado pelo Espírito Santo de Deus naquele momento, a pessoa ela se ofende, ela não aceita o evangelho, mas nem consegue enxergar que o que ela não está aceitando é a própria vontade de Deus. É o próprio Deus está falando através do pregador ali, muitas vezes, a pessoa se ofende com o que Deus está falando, né? Tipo assim, Jesus, ele era uma pessoa que tinha. Jesus, ele tinha uma ligação com o Espírito Santo perfeita ali, né? E quando Jesus, ele dava uma ordem para fazer algo, o Espírito Santo agia naquele momento ali de forma perfeita, né? Jesus deu o exemplo pra gente como nós devemos agir, né? Jesus, quando ele era usado pelo Espírito Santo para saber o que as pessoas estavam pensando, para poder ajudá-las a enxergar a verdade. E a própria verdade confrontava aquelas pessoas. As pessoas tinham raiva de Jesus ali, tentaram apedrejar ele porque elas eram confrontadas com a verdade de Deus. Elas não aceitavam o próprio Deus. Nós vemos exemplos de profetas do Antigo Testamento onde eles vinham e diziam o que Deus tinha mandado eles dizer. As pessoas olhavam para eles e pensavam assim: vamos matar esse cara. Nós temos que acabar com a vida desse profeta aí. Que na verdade eles nem enxergavam que era profeta. Mas o que eles não aceitavam era a palavra de Deus. Eles não aceitavam o que era a vontade de Deus. E até por isso que o profeta estava levando aquelas palavras de correção, de consequências ruins ali, porque o povo já não obedecia mais a Deus há muito tempo, né? Então, o povo olhava o profeta, queria matar o profeta porque não aceitava o que Deus falava. Mas se perguntassem para eles se eles aceitavam o que Deus falava, eles diriam que aceitavam a palavra de Deus. Mas eles não tinham essa visão espiritual, né? De que era a vontade de Deus, que a profecia dita pelos profetas era o que Deus estava dizendo, era o que Deus mandou dizer. E eles se zangavam e recusavam aquilo, sem saber sem acreditar que aquilo era de Deus de verdade. Então, quando Jesus fala que sobre a espada, né, ficou bem clara essa mensagem, né, que se você faz algo para alguém, aquela pessoa pode fazer o mesmo, então é melhor que nós façamos tudo o que é bom e certo aos olhos de Deus. E porque assim, quando você responde com educação, a melhor forma de você fazer uma pessoa te respeitar é você respeitar aquela pessoa de volta. E quando aquela pessoa não respeita você, quando a pessoa é uma pessoa grosseira com você e você só responde com educação, aquilo vai constranger a própria pessoa. Mais cedo ou mais tarde, aquela pessoa fica constrangida. Mas o melhor de tudo é que você não consuma o pecado, porque o salário do pecado é a morte. O inimigo está usando as pessoas à nossa volta. Então nós devemos ser vigilantes para não cair nas ciladas do inimigo. Lembre que eu entendo que é difícil, eu entendo que é muito difícil das pessoas em nossa volta atingirem e fazerem fazerem mal para nós, né? Ali ferir a nós,
em todos os âmbitos da nossa, da gente, né? Eu entendo que é difícil na hora que uma pessoa vai atingir você com uma ofensa ou tentar fazer algo de errado contra você, mas nós devemos lembrar em oração que a nossa guerra é espiritual e não carnal, porque isso vai resolver muitas coisas da sua vida, desde coisas mais simples até coisas mais complexas. Eu já vi muitas vezes aqui, é, quando eu vou dormir, né? Eu durmo de dia e muitas vezes o vizinho vai ligar um som alto. Eu já em oração comecei a repreender todas as trevas ao meu derredor ali, pudesse estar atuando ali nos vizinhos ali para atrapalhar o meu sono. E na hora da oração, o vizinho simplesmente pega e desliga. Em vez de eu ir lá confrontar o vizinho sobre o som, né, para ele compreender o meu lado aqui, de que eu tenho que descansar, eu fiz isso em oração. E logo depois, no meio da oração, o vizinho já desligou o som. Então você vê que muitas coisas é espiritual. O inimigo ele está querendo criar contenda e discussão ali. Mas o que você deve entender é que a nossa guerra é espiritual. Você deve guerrear em oração, oração de batalha. Posso trazer um vídeo em relação à oração de batalha aqui para vocês estarem vendo um exemplo de oração de guerra espiritual. E eu lembro de um testemunho também de um pastor, ele contando com o cunhado dele. O cunhado dele, desse pastor aí, ele nem é cristão, mas ele contou a experiência dele pro pastor, comprovando que aquilo é real. Que ele estava preso na cadeia, esse cunhado desse pastor, e teve na cadeia, assim, muitas situações onde vieram discussões muito perigosas contra ele, assim, ele já correndo risco de vida, assim, na onde ele estava preso, né? E daí ele no meio no meio das pessoas acusando ele de alguma coisa assim, ele orava na mente dele. Ele falava assim, ele não é que ele orava, mas ele repreendia em nome de Jesus, sabe? Ele afastava todo mal ele afastava todo mal que pudesse estar ali tentando atingir ele. E as pessoas simplesmente paravam de discutir com ele, paravam de acusar ele, paravam de tentar prejudicar ele onde ele estava, entende? Paravam de desconfiar dele que ele estava fazendo algo de errado. Só que, segundo o pastor, ele não era cristão. No meu ponto de vista, né, lembrando desse testemunho, dá para ver que ele era mais cristão que muitos aí, né, que estão na igreja. Mas ele foi posto à prova e na provação ele clamou a Cristo, né? Na provação lá, correndo risco de vida com outros carcerários lá em volta dele, ele clamou a Cristo e as discussões sempre se dissipavam, sempre se amenizavam e nada de ruim acontecia com ele. Então você vê que a nossa guerra é espiritual, é contra principados e potestades, não contra pessoas. Pessoas você tem que ajudar, pessoas você tem que perdoar, tá bom? Bom, essa é a palavra de Deus hoje. Eu espero que isso tenha edificado você. A paz do Senhor a todos. Até a próxima.